Romanos capítulo de número 8. Hoje nós vamos meditar entre os versos 1 a 11. Romanos capítulo 8, versos 1 a 11. Nós estamos retornando à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. Estamos em segunda temporada. E se você está com uma boa memória, vai se lembrar que encerramos a primeira temporada justamente com esse texto. Então, por que repeti-lo? Fica a pergunta. Por orientação do nosso pastor titular, reverendo Renan, para que os irmãos possam se ambientar novamente com aquilo que nós vamos voltar a estudar. Romanos capítulo 8, versos 1 ao 11, estarei fazendo a leitura integral do texto, conforme a Nova Versão Internacional. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada, para o que o Espírito deseja. Verso 6: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e queremos declarar hoje, mais uma vez, que cremos no Espírito Santo. Cremos que Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Cremos que Ele habilita o homem a crer. Cremos que o Espírito renova o coração dos crentes. Nós cremos que o Espírito unge aquele que prega, unge aquele que escuta, facilitando o nosso entendimento das Escrituras Sagradas e aplicando a Tua mensagem poderosa aos nossos corações. Portanto, ó Deus, socorre-nos em Tua obra, a obra do Espírito, para a glória do Teu nome, que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vocês gostam de música? Será que cantarolam na hora do banho ou no meio do trânsito? Eu acho difícil encontrar alguém que não se identifique minimamente com isso. Como também acho difícil alguém se identificar tanto com música como a minha filha Alice. Ela canta sem parar. Em casa, na escola, na igreja, no carro, no banho, ela sempre está cantando. E recentemente eu a levei para um concerto, para que ela pudesse contemplar aquele momento maravilhoso.
é óbvio que perdeu a paciência rapidinho. Mas no começo ela estava muito atenta, percebendo todos os detalhes e se encantando quando o maestro entrou em cena. Ela viu que todo mundo aplaudiu o sujeito e que as músicas só começaram quando ele fez um movimento. Impressionada, me perguntou: quem é esse, papai? E eu respondi: filha, é o maestro. Ele é central para o funcionamento da orquestra. Naquela noite haviam muitos músicos, vários instrumentos, mas cada um deles precisava seguir a liderança do maestro, para que a música fosse harmoniosa e bem coordenada. Sem o maestro, todos tocariam de acordo com suas próprias vontades, e o resultado não seria harmonia, e sim caos. Estudiosos alegam que o livro de Romanos é dividido em duas partes, irmãos. Capítulos 1 a 7 tratando de doutrina, e capítulos 9 a 16 de aplicações práticas, sobrando justamente o capítulo de número 8, o qual funciona como uma espécie de transição de uma parte a outra. O capítulo 8, queridos, é o capítulo do Espírito Santo, porque a palavra-chave dele é justamente pneuma, espírito, usada apenas 5 vezes entre os capítulos 1 a 7, 8 vezes entre os capítulos 9 a 16, mas aqui ocorrendo por 21 vezes, muito mais frequente do que qualquer outro capítulo do Novo Testamento. Quanto à divisão dos capítulos, das porções do livro de Romanos, eu não sei bem se concordo plenamente com isso, mas se esse é o caso, e vamos considerar que sim, a ênfase transitória está numa doutrina, num ensino que é fundamental para a ética, para a aplicação na vida cristã. E para começo de conversa, Paulo deixa muito claro, acompanhe, que não há nada mais importante na vida cristã, que não há ensino mais fundamental no nosso dia a dia do que o Espírito Santo. Ele é o maestro que nos guia. Ele é o maestro que nos coordena em nossos dons e talentos. Ele é um maestro que nos une em harmonia para cumprir o propósito de Deus nessa grande orquestra que chamamos de igreja. É por isso que eu defendo a seguinte mensagem como central desse texto: o Espírito Santo é central na vida cristã. O Espírito Santo é central na vida cristã. Você vai ver isso por todo o capítulo. E nós estudaremos parte 1 hoje e parte 2 na semana que vem. Mas para o que nos tange a esse momento, eu quero tratar de 3 realidades apontadas no texto que corroboram com o que falei. Primeiro, a libertação do Espírito, versos 1 a 4. Segundo, a orientação do Espírito, versos 5 a 8. E por fim, a habitação do Espírito, versos 9 a 11. Vamos ao texto sagrado, versículo de número 1, primeira divisão, a libertação do Espírito. Portanto, inicia o autor ao mesmo tempo em que conclui, porque é o início do capítulo 8, ao mesmo tempo que o encerramento de uma sessão, a qual trabalhou com consistência a famosa doutrina da justificação pela fé, permeando os seus detalhes, respondendo às suas objeções. No contexto imediato deste capítulo, entenda que uma ligação com o capítulo anterior, o 7º, versos 24 e 25, é inevitável. Você se lembra que Paulo havia desabafado sobre as suas guerras interiores, suas lutas espirituais pela santidade? Você se lembra que ele se via como um homem miserável que precisava de uma libertação, quase que desesperado por ela? Aquele texto fala que a libertação seria concedida pelo Senhor Jesus Cristo.
É uma obra futura, mas que foi antecipada, de modo que já é experimentada entre o já e ainda não, com seus efeitos. Em vista disso, com essas informações em mente, agora sim, verso 1. Portanto, diz Paulo, aos crentes de Roma, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu prefiro a versão da Nova Almeida atualizada. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma mudança sutil e por uma razão muito particular. O texto original traz uma dupla negativa em uma das palavras, uden, que etimologicamente é uma junção da palavra não com uma conjunção adversativa. Não junto de mas, porém, todavia. Para deixar muito claro que aqui há um conceito de oposição ferrenha. Não é somente não há condenação, porque os crentes, justificados pela fé, apesar dos seus pecados cometidos, não estão debaixo de nenhuma condenação. Me parece que a segurança da salvação não é apenas uma opção, uma alternativa teológica a ser defendida, mas um ensino bíblico muito consolidado. Se você olha para essas palavras paulinas, certamente imagina que a outra alternativa é absurda. É assim que Paulo está tratando a questão. Porque se para os flamenguistas, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, certamente para os crentes, uma vez salvo, sempre salvo. O puritano Thomas Brooks escreveu que a segurança da salvação é uma alegria que não pode ser tirada, é uma paz que não pode ser perturbada, é um tesouro que não pode ser perdido. Por quê? Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, diz Paulo, da lei do pecado e da morte. O termo lei aqui é relativo ao uso do capítulo 7, versos 21 a 23, correspondendo a uma ideia de força operante. Não estamos falando da lei de Moisés aqui, tá? Nesse momento, mas de uma força operante, de um princípio que governa. Portanto, o texto ensina que esse poder, que esse domínio do Espírito Santo retirou a escravidão, o poder, o domínio do pecado e da morte. Essa libertação, meus irmãos, foi operada pelo Espírito Santo, num momento bastante pontual do passado. Nós sabemos que foi por meio de Cristo. Mas veja o versículo 3, porque ele destaca o evento específico. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, e aqui é a lei mosaica mesmo, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Jesus, o Filho, foi sacrificado como oferta pelo pecado, uma expressão que aparece umas 50 vezes na versão grega do livro de Levítico. Paulo está pensando no sistema sacrificial da antiga aliança, e imagina, melhor, tem certeza que Cristo na cruz do Calvário é o pagamento pelos pecados cometidos pelo seu povo. Ele foi enviado por Deus para resolver um problema que não tinha como ser solucionado de outra forma. Ele foi enviado à semelhança de homem pecador, não simplesmente como homem pecador. Isso seria um problema, porque por um lado, se Cristo não tivesse tomado a nossa natureza, ele não poderia ser um de nós.
Por outro, se ele tivesse se tornado completamente como nós, ele não poderia se tornar o nosso Salvador, porque teria pecado. Ele veio à semelhança do homem pecador. Ele veio com a natureza adâmica antes da queda, antes do pecado ter entrado neste mundo. E então operou libertação maravilhosa. Essa libertação era necessária, irmãos. Deus enviou seu Filho, porque não seria a lei de Moisés que faria isso, além de não ter essa funcionalidade. Ela se via enferma, enfraquecida, incapaz, não por ela mesma, mas por conta do nosso pecado, que é especialista em transformar coisas boas em ruins. Eu lamento muito quando algumas pessoas tentam demonizar a lei de Deus, como se o problema fosse esse. Quando preguei Romanos 7, há um ano atrás, eu falei que a lei é apenas a arma do crime, irmãos. A lei não é culpada do delito per si. É como aquela história da mãe impaciente, que depois de um dia cansativo no trabalho, chega em casa, vê os filhos brigados, e com preguiça de investigar, acaba por surrando os dois. Acaba por surrar os dois, o culpado e o inocente. É justo o inocente apanhar só porque estava no ambiente? Não fica aquela sensação de injustiça? Pois bem, a lei não merece apanhar, irmãos, porque a culpa não é dela, é o pecado que distorce a sua verdadeira função, meio que obrigando a operar de um modo impossível para a própria lei. É por isso que somente o Evangelho, a boa notícia do próprio Filho de Deus, enviado a este mundo, crucificado no corpo ou na carne, condenado em nosso lugar, somente o Evangelho pode nos libertar. Porque Cristo na cruz do Calvário, irmãos, como oferta pelo pecado, e aqui se lembre do livro de Levítico, versículo de número 4, cumpre a penalidade requerida pela lei, no singular mesmo, a penalidade. Verso 4 na NVI diz, a fim de que as justas exigências da lei fossem satisfeitas. O texto original usa o singular, a justa exigência fosse completamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas Lucas, foi Jesus ou fomos nós que satisfizemos a exigência da lei? Veja, irmãos, a punição pactual da lei recaiu sobre o Filho, é verdade. E nós crentes, os que vivem segundo o Espírito, ou os que estão vivos segundo o Espírito, estamos unidos misticamente a Jesus. Paulo utiliza muito a expressão em Cristo para se referir a essa dimensão. Cristo, portanto, resolve o nosso problema, cumpre a exigência da lei, a punição pelos pecados, e nós, por tabela, por estarmos unidos a Cristo, temos o escrito de dívida cancelado. Em nós, também, a exigência da lei resolvida. Porque o que Cristo conquistou, nos é dado gratuitamente por essa união mística. Ele nos libertou por meio do Espírito Santo. Vemos, portanto, que o Espírito Santo é central na vida cristã. Ele liberta o povo de Deus do domínio da carne. Em segundo lugar, versos 5 a 8, acompanhe o texto. Além de nos libertar, o Espírito também nos dá orientação. E aqui não estou pensando em orientação contínua apenas, mas mudança de orientação, ok? Vejam que diante de nós, por toda a porção, temos uma antítese apresentada, a mesma que já foi adiantada no verso anterior. Por um lado temos a carne, e por outro lado temos o Espírito.
A primeira palavra pertence à noção de natureza pecaminosa. A segunda ao próprio Espírito Santo, Deus bendito. É interessante notar, queridos, que mais do que uma incompatibilidade, existe uma contraposição entre as duas. São totalmente diferentes, antagônicas. Não há comunhão entre um e outro. E o verso 5, em sua leitura da NVI, parece favorecer a interpretação, que ao discorrer sobre carne e espírito, Paulo está falando sobre comportamento. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. No entanto, esse não parece ser um intento do autor sagrado. Afinal de contas, a construção original deve ser lida literal e naturalmente da seguinte forma: pois os que segundo a carne são, não vivem, são. A questão aqui não é apenas estilo de vida, comportamento, mas algo que precede o comportamento, algo que precede o seu estilo de vida. Estamos falando de identidade cristã. Ou você é segundo a carne, ou você é segundo o Espírito Santo. Se você é segundo a carne, você vai buscar as coisas relativas à sua natureza pecaminosa. Se você é segundo o Espírito Santo, você vai buscar as coisas relativas ao Espírito Santo. É o que chamamos na teologia de livre agência. O homem goza de liberdade, mas a sua liberdade é condicionada à sua natureza. Você é livre para fazer o que quer, meu irmão, mas você faz aquilo que você é, aquilo que está na sua própria natureza. Já a mentalidade da carne acompanha o texto, isto é, a orientação íntima da natureza pecaminosa é morte, terrível. Isso inclui tanto as mazelas produzidas neste mundo quebrado por conta do pecado, como a própria morte eterna que aguarda aqueles que não se rendem ao Senhor. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, da mesma forma também incluindo as boas venturas do lado de cá, como também as bonanças eternas envolvendo vida em plenitude e a shalom de Deus que nos aguarda nos céus. Já foi dito no capítulo 5, verso 1, que tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa é uma bênção do Espírito, meus queridos irmãos. Não há mais hostilidade com o Criador, com o nosso Senhor, para os que são segundo o Espírito. Para outra turma, no entanto, a notícia não é boa. Verso 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, lei mosaica, nem pode fazê-la. Em vez de amizade, inimizade. Em vez de submissão, rebeldia. Em vez de capacidade para agradar, incapacidade. O retrato do descrente é terrível. E terrível coisa também será cair nas mãos do Deus vivo. Do outro lado, perceba que por inferência, ser submisso à lei de Deus é um retrato do cristão. Porque a lei continua tendo utilidade para o que confessa Jesus Cristo, continua revelando o caráter perfeito de Deus, continua sendo um modo de agradar aquele que nos libertou. Os descrentes não podem ter um bom relacionamento com a lei, porque o verso 8 diz que quem é dominado pela carne, pela natureza pecaminosa, não pode agradar a Deus. Não é que as pessoas são proibidas de agradar a Deus, mas somente que elas não conseguem. Talvez até tentem obedecer aos preceitos divinos,
e convençam alguns dos irmãos aqui que são crentes, pela sua disposição externa, enganosa, mas não fazem por amor a Deus e por desejo por sua glória. O Espírito precisa orientar. Vimos, portanto, versos 1 a 4, a libertação do Espírito, e versos 5 a 8, a orientação pontual, mudança de orientação do Espírito. Agora, por fim, versos 9 a 11, estudaremos a habitação do Espírito Santo. Na porção anterior, nós ouvimos, espero com clareza, que o descrente tem mentalidade de morte, é inimigo de Deus e não consegue agradá-lo. Entretanto, verso 9, vocês, isso aqui é enfático no grego, vocês, cristãos de Roma, destinatários, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Vocês são do Espírito. E a prova cabal disso é a habitação dele em cada um de vocês. Só que aí você lê em seguida, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Essa é a primeira das 4 utilizações nesses versos da cláusula se. E é importante frisar aqui, irmãos, que a despeito dessa tradução lida, Paulo não está de modo algum representando em suas palavras dúvida, incerteza, possibilidade, como se estivesse usando um verbo no subjuntivo. Ele está falando de fatos, de coisas reais, de modo indicativo. Paulo não está exortando os irmãos, Paulo não está jogando uma incerteza no ar, Paulo está assegurando o seu público que a habitação do Espírito Santo é o que classificam como sine qua non da existência cristã, isto é, a sua própria condição indispensável. Em palavras simples, ser crente é ser habitado pelo Espírito Santo. É por isso que o contraponto aparece logo na continuidade. E se, melhor traduzido, uma vez que, já que alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, você pertence a Cristo. Se você é habitado pelo Espírito Santo, você pertence ao Espírito. Mas uma vez que você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Mas se Cristo está em vocês, melhor traduzido, já que Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, já houve libertação, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Não se assuste, é a mesma antítese, estamos falando da mesma coisa. A diferença é que a palavra corpo aqui foi usada em vez de carne, mas são sinônimos, irmãos. Outra coisa é que no verso 9 o foco está na habitação do Espírito, no verso 10 o foco está na habitação de Cristo. É a mesma coisa, não são questões desarmônicas. Calvino acertou quando disse que a habitação do Espírito é a maneira de Cristo habitar em nós, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Se tomamos isso como fato, irmãos, precisamos ligar os pontos da doutrina apresentada. O domínio da carne, da natureza pecaminosa, chamada de corpo aqui, foi esmagado e substituído pelo domínio do Espírito, com E maiúsculo, dona NVI, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e não o nosso espírito. Estamos falando do Espírito que concede vida para todo aquele que crê, por causa da justiça, aquela justiça de Romanos 3:21, manifestada dos céus, revelando o Evangelho de Jesus, a justiça que vem da fé. O Espírito concede vida a todo aquele que crê em Jesus.
Não é, portanto, sem razão que a Confissão de Fé de Westminster descreve o Espírito Santo como Senhor e doador da vida. É a doutrina da regeneração, irmãos, que ocorre pontualmente antes de nós nos convertermos. É uma bênção ímpar, singular, ainda que não a única. Versículo 11 apresenta uma promessa a ser cumprida no futuro. Lê-se: e se o Espírito, ou melhor, já que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui a palavra corpo retorna ao seu significado usual, se referindo à nossa parte material mesmo, ao nosso físico. O ensino é que os nossos corpos serão restaurados, eles ganharão vida. Não é que eles estejam mortos hoje, mas encontrarão plenitude dessa vida no futuro. Serão plenamente restaurados, ressuscitados. E Deus nos certifica que fará isso por meio do seu Espírito. Mas qual é a garantia, Lucas, disso? Como é que eu posso ter certeza que ressuscitarei no último dia? Que meu corpo será glorificado? Qual é a garantia? A santa e gloriosa habitação do Espírito Santo. Aos Efésios, Paulo escreveu que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é o primeiro pagamento, a primeira parcela, assim a garantia de que nós teremos a salvação consumada, que a nossa herança eterna de fato vai chegar, que nós vamos nos apropriar dela, que Deus vai nos ressuscitar. É por isso que o apóstolo Paulo o chamou categoricamente, e eu gosto de fazê-lo também, de Espírito Santo da promessa, a promessa que será cumprida, irmão. Você crê nisso? Você alimenta a sua fé com essa esperança, com essa bênção espiritual sem tamanho. Irmãos, Deus vai apagar todo respingo de natureza pecaminosa do nosso corpo, toda mancha do pecado, cada distorção, cada deficiência. Deus vai nos ressuscitar no último dia. Temos garantia disso porque o Espírito habita em nós. Devemos ansiar por isso, devemos pensar constantemente, meditar no céu, irmãos. Quanto mais expostos somos às mazelas desse mundo, ao sofrimento do cotidiano, mais nos pegamos pensando na restauração completa de todas as coisas, especialmente do nosso ser. E é por isso que temos que pensar na obra do Espírito. E aqui eu tenho que endossar o que declara J.I. Packer, um teólogo inglês: a presença ou a habitação é a obra principal do Espírito Santo. Eu não ouvi améns e não estou em busca disso, mas eu preciso que os irmãos entendam a força do que eu acabei de dizer, à luz de uma teologia bíblica do assunto. No livro dos princípios, lá estava Deus habitando com Adão e Eva no jardim do Éden, passeando na tardezinha com eles. Depois Deus estava habitando no meio do seu povo através de um tabernáculo móvel que era montado em acampamento. Esse é o Deus que estava guiando o seu povo no deserto, indo adiante dele através de coluna de fogo e coluna de nuvem. Uma vez estabelecidos em Canaã, o povo desfrutou da presença, da habitação do Senhor no construído templo de Salomão, o qual foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. e reconstruído sob Neemias, em 516 a.C., ainda que sem aquela glória de outrora.
No ano 20 a.C., Herodes o Grande iniciou uma ambiciosíssima expansão daquele templo, se tornando um empreendimento monstruoso. Para você ter ideia, cabendo em sua área o equivalente a 21 estádios do Maracanã. Certo dia, portanto, nos tempos de Cristo, um discípulo o perguntou: Senhor, olha essas pedras, veja que pedras enormes, que construções maravilhosas. E Jesus, discutindo com os judeus, disse: destruam o templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Como assim, pastor? Era o corpo de Cristo, o templo. João capítulo 1, verso número 14, aquele que é a palavra se encarnou e viveu, tabernaculou, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, nós vimos o Senhor Jesus cheio de graça e de verdade, a palavra encarnada, a expressão exata do ser de Deus, plenitude do seu ser esteve aqui no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele se foi para preparar lugar para nós, mas não nos deixou órfãos, enviou um outro Consolador chamado Espírito Santo, que nos consola, que nos auxilia, que nos conforta, de modo que a igreja é o templo do Espírito Santo. Nós somos santuário de Deus, nós estamos aqui com Deus presente, meus irmãos. E no culto público, olha que privilégio que nós temos, já a presença do nosso Deus espiritualmente na celebração da Eucaristia. Como se isso não fosse bastante, cada um de nós, crentes em Jesus, somos habitados individualmente pelo Espírito Santo. E essa é uma promessa da materialização do que João registrou no último livro. Ouvi uma voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará. Deus mesmo estará com eles. Eu não vi templo algum na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Deus habitando com o seu povo é o ponto alto das Sagradas Escrituras. A habitação ou a presença é a obra principal de Deus, o Espírito Santo. Portanto, meu irmão, deleite-se na habitação gloriosa do Espírito Santo da promessa, porque foi Ele quem te deu vida no Evangelho de Jesus Cristo. É Ele que mudou a orientação do seu coração para que você enxergasse a beleza de Cristo. É por meio dele que podemos agradar a Deus obedecendo a sua lei, porque Ele conhece a mente de Deus, porque Ele é Deus bendito. Sem o Espírito Santo e seu poder, todos nós seríamos da carne, com mentalidade de morte, perdidos em nossos pecados. E você sabe o que é mentalidade de morte, não é mesmo? Porque em Gálatas, Paulo falou que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É dessa mentalidade que vêm as guerras, os assassinatos, os furtos e todas as injustiças sociais. O pior de tudo é que dessa mentalidade, irmãos, virá a condenação eterna, o inferno, pois quem é segundo a carne é inimigo de Deus. Não pense que estou falando de outras pessoas, porque todos nós, sem o Espírito, nos encaixamos nessa categoria, porque o salário do pecado é a morte, e porque todos nós somos pecadores carentes da glória de Deus. Sabendo disso, jovem,
Você ainda quer continuar namorando com um descrente? Com alguém que não é segundo o Espírito? Demais irmãos, são esses os amigos mais próximos que devemos nutrir em nosso ciclo de amizade? Será? Não é melhor ter por perto pessoas que frutificam segundo o Espírito, com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, fruto do Espírito? Porque os que pertencem a Cristo Jesus, os que são do Espírito, crucificaram a carne. Temos que ouvir o conselho do apóstolo Paulo: se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Fato é, como Calvino coloca, que o domínio do Espírito consiste na abolição da carne. Isso acontece de modo pontual quando somos libertados, e também avança para a nossa vida cristã dia após dia, na luta pela santidade, irmão. Isso será trabalhado na próxima porção, mas se podemos adiantar, que se considere seriamente que a mentalidade do Espírito é vivificante. Ela produz vida, produz paz. Isso tem que ter impacto na nossa congregação. O mandamento do nosso Senhor é que nós nos amemos uns aos outros. Somos conhecidos como seus discípulos. Ele diz: pelo amor que temos entre nós. Então, por que é que tanto insistimos em ódio, em ciúmes, em ira? Por que será que insistimos na infantilidade de termos rivais na igreja? Por que é tão difícil perdoar, esquecer as ofensas, seguir em frente? Quer que eu seja sincero? Orgulho, senso de superioridade, hipocrisia, coração duro, inveja, mentalidade da carne. Essas coisas tinham que ser inadmissíveis no nosso meio. Nós temos que dar um passo à frente na demonstração de amor que temos de exercer uns pelos outros, irmãos. Mas eu sei que infelizmente nós ainda pecamos. O domínio da natureza pecaminosa se foi. Nós somos do Espírito Santo, ele habita em nós, mas o parasita ainda está aqui também, irmãos. Portanto, irmãos, precisamos entender que nós pecamos porque estamos silenciando o Espírito e dando voz à natureza pecaminosa. Pela graça de Deus, na habitação do Espírito Santo, apesar de pecarmos, nós nos arrependemos, porque nós nos lembramos que já fomos libertos, que o Espírito nos dá poder para vencer na vida cristã. Pecamos e nos arrependemos, pecamos e nos arrependemos, é o nosso ciclo comum. Às vezes cansa, e eventualmente nesse vai e vem, no momento de crise, naquele dia mau, a gente começa a questionar: será que eu sou salvo mesmo? Será que Cristo me salvou mesmo? Porque com frequência a nossa vida se parece muito com Romanos capítulo 7. Frequentemente lutando, perdendo, fazendo o que não desejamos, desejando o que não fazemos. Eu confesso que o caminho mais fácil é concluir: eu acho que não sou salvo. Porém, ainda no meio desse furacão, entre o capítulo 7 e o capítulo 8, as doces palavras do Espírito Santo devem ressoar em nossos corações. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Deus amaldiçoou seu próprio Filho em nosso lugar. Porque Jesus Cristo, como oferta pelo pecado, já experimentou o inferno máximo na cruz. Não se trata do que eu faço, não se trata do que você faz por Jesus, mas do que Ele fez por nós. É por isso que estamos seguros, irmãos, porque não depende de nós.
por que estamos seguros? Porque fomos libertos de uma vez só, no momento mais sublime do passado. Diante daquela cruz, nós sabemos que a obra de Jesus é suficiente para garantir a salvação. Talvez você visite muitas vezes Romanos capítulo 7 em sua vida. Eu também o faço, irmão. Mas nós vivemos em Romanos capítulo 8. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Nós aprendemos hoje que o Espírito Santo é central na vida cristã. Ele é o nosso maestro, que nos liberta, que nos orienta, que nos habita como filhos de Deus que somos. E eu gostaria de encerrar com uma palavrinha poderosíssima, que se encontra em Tito capítulo 3, verso 5. Um texto que fala de um lavar do Espírito Santo, descrito como regenerador, ao mesmo tempo que renovador. Aos descrentes que me ouvem, saibam, a salvação ofertada para vocês hoje. Confesse com a sua boca, creia no seu coração que Jesus é o Senhor, que Deus enviou seu próprio Filho como oferta pelo pecado, para libertar você dos seus vícios, do domínio da carne, da escravidão do pecado. Deus tem poder para transformar a sua vida. Não importa quem você seja, de onde você veio, porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. Para isso acontecer, no entanto, é preciso que você nasça de novo. E essa é uma obra do Espírito. Clame a Ele. É a minha oração particular que hoje o Espírito Santo opere novo nascimento no nosso meio. Aos crentes, meus queridos irmãos, fica o lembrete que o Espírito que regenera também renova. Está à disposição para nos enriquecer continuamente com a graça de Deus, para nos abastecer com temor ao Senhor, para nos dar deleite na obra excelsa do Senhor Jesus Cristo. Você está cansado? Está com crise na fé? Perdeu a alegria da salvação? Derrame-se hoje diante do Espírito. Peça renovo a Ele, porque Ele é o grande renovador. Ele é o autor de todas as coisas boas na alma. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor de modo responsivo, agradecendo pela sublime obra do Espírito Santo.